Bom dia! Que bom que nós estamos aqui mais um domingo, mais uma manhã, para cultuarmos a esse Deus tão lindo, tão incrível, que palavras nos faltam para conseguir de alguma forma expressar quem Ele representa nas nossas vidas. Essa canção, Gratidão, é bem isso, porque tem horas que a única coisa que a gente tem a fazer é adorá-lo de todo o coração e render um aleluia a Ele. Porque se a gente tentar dimensionar a obra do Senhor nas nossas vidas, amados, acho que a gente não tem essa capacidade de fazer isso. Tamanha é essa obra maravilhosa. E nessa manhã nós vamos continuar essa série que tem realmente abalado as nossas estruturas. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho assim sido moída nessa série da verdadeira alegria. E eu tenho percebido no meu coração o quanto eu tenho falsas alegrias. Porque se existe uma verdadeira alegria, se existe uma alegria que é verdadeira, significa que existem falsas alegrias. Aquilo que parece que é alegria e não é. E o que de fato é essa verdadeira alegria? É interessante porque no dicionário diz que a alegria é um estado de viva satisfação. Um vivo contentamento, júbilo e prazer. Em Salmos, capítulo 40, no versículo 8, diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, a palavra durante toda essa série, tem nos mostrado a perspectiva da verdadeira alegria de um verdadeiro cristão. O que um verdadeiro cristão deveria se alegrar? A verdade é essa. A verdadeira alegria para quem serve a Jesus. Que alegria é essa? Porque se as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se faz novo, entende que aquilo que nos alegrava outrora já não faz mais sentido para essa nova criatura? Em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a palavra nos diz que se o amor do Pai está em nós, não há mais espaço para aquilo que outrora nos enchia de alegria. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Isso tudo não provém do Pai. Isso tudo já não combina com os filhos desse Pai. Por isso que a palavra de Deus é um raio-x para nós, porque ela tem a capacidade de nos confrontar ao ponto
de gerar em nós esse espelho, coloca na nossa frente e a gente se enxerga. E quanto mais constrangido a gente é pela palavra, mais a gente percebe o quanto ainda nós precisamos ajustar o nosso coração. Quanto mais a palavra é faca na caveira para a gente, isso significa que ainda tem muitos ajustes a serem feitos. Quando a gente ouve sobre a verdadeira alegria de ser servo, isso soa não tão alegre assim para a gente, significa que ainda ajustes precisam ser feitos. Porque a palavra vai nos direcionar e nos mostrar o que deveria estar nos alegrando. A palavra nos mostra de inúmeras formas, a partir de todo esse livro de Filipenses, o quanto o apóstolo Paulo se alegrava das maneiras mais absurdas e loucas para este mundo. Mas precisa chegar um momento das nossas vidas que a gente começa a olhar para aquilo que o alegrava e falar: uau, é isso aí, é isso, é isso, é sobre isso, é sobre isso. Essa realidade precisa invadir o nosso coração. Nós não podemos assistir. A gente pode contextualizar, e contextualizar é falar assim: qual é o tipo de sacrifício que o Senhor requer de mim hoje? É diferente dele lá, mas existe o para mim agora. Existe aquilo que está sendo requerido de mim hoje. E se a minha alegria em fazer a vontade do Pai ainda não é maior do que a alegria de fazer a minha vontade, amados, nós não compreendemos ainda o que é ter um Senhor. E é sobre isso que vamos continuar falando hoje sobre isso, a partir do capítulo 2, do versículo 25 a 30, e vamos nos inspirar com um homem que tem muito para nos ensinar essa manhã. Pensa num irmão que é exemplo para a gente em muitos aspectos. A única coisa que eu realmente acho que ele não pode nos servir de inspiração, principalmente para aquelas que estão grávidas, é o nome dele. Porque nós vamos falar sobre Epafrodito. Então, por favor, gravidinhas de plantão, não se empolgue. Ele realmente é uma inspiração, mas olha, Jesus, que nominho. Então eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Vamos ler a mensagem, a palavra principal dessa manhã, que está a partir do versículo 25 do livro de Filipenses, capítulo 2. Diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Porém, Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrais e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra
de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro comigo. Uau! Feche os teus olhos. Pai amado, Senhor, nessa manhã, colocamos o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso altar. Tua palavra diz que temos que ser como um barro nas mãos do oleiro, Senhor, maleável. E nos colocamos nas tuas mãos essa manhã para que o Senhor nos molde, para que o Senhor molde o nosso caráter, para que o Senhor molde a nossa percepção, para que o Senhor molde a nossa motivação, para que o Senhor molde as nossas intenções, para que o Senhor nos molde de dentro para fora, para que possamos verdadeiramente, não de maneira teórica, mas de verdade, de dentro para fora, sermos impactados pela Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra, sermos avivados pela Tua palavra. Senhor, nos transforma nessa manhã, nos faça mais parecidos com aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, que ela tenha efeito em nós, no nosso interior, na nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de reagir. Nos formata, Espírito Santo de Deus. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor não é possível que a Tua palavra seja cumprida em nós. Necessitamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo fala sobre este homem como um colaborador fiel e dedicado. Um colaborador fiel e dedicado. O título dessa mensagem, então, é o exemplo de Epafrodito, servindo com dedicação. E a gente vai falar sobre alguns pontos aqui. Nós vamos falar sobre alguns pontos dessa passagem que é mais uma que nos confronta, é mais uma que nos ensina, é mais uma que a palavra de Deus nos aponta e mais um exemplo de que a palavra de Deus aprova. E quando ela aprova, ela é exemplo para nós. E aqui a palavra fala, a partir do versículo 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado fala no capítulo 22 de Timóteo que foi aprovado, que o pastor Jean trouxe essa palavra, e aí na continuação, a partir do versículo 25, fala de Epafrodito como um servo aprovado também. Fala assim, contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então aqui Paulo diz que ele foi um companheiro de lutas e um cooperador para o evangelho do Senhor. A disposição desse homem. Epafrodito, ele era um mensageiro e servo da igreja de Filipos, disposto. Então, ele era de Filipos e ele ali se dispôs a estar com Paulo, a largar tudo. Você imagina a sua casa, a sua terra, a sua cidade, as suas coisas,
aquilo que você habitualmente estava acostumado a fazer, porque essa carta Paulo direciona a Filipos dizendo: olha, receba-o de volta. Porque ele esteve tão doente aqui que eu achei que ele iria morrer. E o Senhor foi gracioso que não permitiu que isso acontecesse, porque seria muito triste para mim, tristeza sobre tristeza, Paulo fala. Mas esse homem precisa voltar. Então Epafrodito era um homem que se dispôs a servir, a sair da sua zona de conforto, do seu lugar, da sua casa, e estava ali cooperando com a obra de Deus, servindo ao Senhor Jesus e auxiliando Paulo nas suas demandas. A lição que podemos tirar disso, quem está anotando então, o ponto 1 é a disposição de servir. A lição que podemos tirar disso é: o serviço cristão exige disposição e sacrifício. Parece que a gente não quer ouvir isso, não é? A sensação que eu tenho da igreja dessa era é uma sensação de que a gente vem para a igreja não para ouvir sobre sacrificar, sobre servir. A sensação que eu tenho desses lugares onde as pessoas se empolgam e se alegram, é quando existe uma proposta de púlpito de um Cristo que está disposto a servir a igreja. Aonde a gente chegou? Por que fizemos isso? Será que era para lotar os lugares? Será que é para ter mais gente? Mas a minha pergunta é: o que adianta ter uma multidão que não esteja disposta a cumprir a palavra de Deus? Será que esse lugar verdadeiramente é chamado de Igreja de Cristo? Ou de uma grande conferência de empoderamento humano? De engrandecimento humano? Amados, não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que nós precisamos nos entregar como sacrifícios vivos, em adoração a Ele, em rendição a Ele. O quanto estamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto e nos dedicarmos verdadeiramente ao Senhor. No versículo 26, diz assim: pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiados, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Ponto 2, a coragem em meio à dificuldade. Essa é uma característica latente de um verdadeiro cristão. Nós vamos falar de pontos aqui de um verdadeiro cristão para nós entendermos a verdadeira alegria. Um verdadeiro cristão, ele tem coragem em meio às dificuldades. Epafrodito enfrentou perigos e enfermidade, mas não hesitou em cumprir a sua missão. Ele não hesitou.
Ele ficou ali até que aquele que estava sobre ele disse: é hora de você voltar. Enquanto Paulo não disse a ele: é hora de você voltar, ele estava ali. A coragem, amados, ela é fundamental na caminhada cristã. Mesmo diante de desafios, que são muitos, porque além dos desafios todos externos que nós temos, além de uma cultura desafiadora, além de uma agenda desafiadora, nós temos o desafio que está aqui. E esse é o maior desafio que temos para enfrentar. Somos nós mesmos. O maior desafio que a gente tem para enfrentar é a gente. É a nossa carne. É a nossa vontade. São os nossos anseios, é o nosso egoísmo. Porque se tem uma coisa que a gente é expert em ser, é egoísta. É pensar na gente, naquilo que nos beneficia, naquilo que é bom para a gente, naquilo que faz bem para a gente. Como a gente é bom nisso. Mas Epafrodito nos confronta nessa realidade de uma maneira tão absurda. Ele podia ter começado a ficar mal e falado: olha, Paulo, desculpa, mas eu preciso voltar, cara, não estou legal, não dá, não é para mim isso aqui não. E estaria até razoável, né? Porque ele já tinha até ido, largado, feito. Mas ele não hesitou em cumprir sua missão. Ele permaneceu firme em seu propósito, e essa é a lição que temos. A coragem é fundamental em nossa caminhada cristã. Mesmo diante de desafios, devemos permanecer firmes em nossos propósitos. Ponto 3. O valor da comunhão e da amizade. Amados, o quanto devemos valorizar a comunhão, o quanto devemos. Ele não era apenas um servo, alguém que estava ali servindo, mas o próprio apóstolo Paulo fala: ele é um amigo, meu amigo de caminhada, meu companheiro. O quanto devemos valorizar os nossos líderes, aqueles que se dispuseram a caminhar conosco, a servir conosco. O irmão mais velho que tem de alguma forma tirado você muitas vezes dessa zona de conforto, fazendo perguntas difíceis, tocando em pontos difíceis, te mostrando uma realidade difícil. Mas o quanto você valoriza isso e olha para isso e para essa pessoa com estima, com gratidão, porque essa pessoa está sendo usada pelo Senhor para te moldar a ser, a estar mais perto de Cristo e ter o caráter de Cristo. A gente não pode confundir o discipulado. Discipulado, quando a gente fala de discipulado, não é uma mentoria no sentido de fazer uma pessoa replicar aquilo que você é.
eu vou aqui gerar um monte de Julianinha, ela tem que ter as aptidões que eu tenho, ela tem que fazer como eu faço, ela tem que falar como eu faço, ela tem que trabalhar com o que eu faço. Não é isso um discipulado. Ser um discipulador é o cumprimento do chamado quando o Senhor Jesus diz assim: ide e fazei discípulos. Mas discípulos de quem? Do próprio Cristo. Então, Cristo é o modelo. Agora, certamente, assim como o próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu não posso, como um líder e como um discipulador, requerer algo de alguém que eu não esteja disposto a ser e fazer. Porque isso é incoerência, isso é hipocrisia. Então, como líder, eu tenho exigências que a palavra faz, que eu preciso cumprir com essa exigência, para que eu tenha autoridade e coerência de chegar para uma pessoa e falar assim: olha, meu amado, eu tenho percebido isso, eu vejo que o Senhor precisa trabalhar nisso, mas não para fazer um discípulo para mim, ou de mim, mas para auxiliar essa pessoa a estar mais parecida com o próprio Cristo. Compartilhando os desafios, sabe? Eu sinto com discípulas que em muitas áreas elas estão melhores do que eu. Isso não significa que eu não almejo e que não seja esse o meu gol. Em tantas outras áreas, eu percebo que eu já venci, que eu já estou numa outra página, que eu já passei por aquilo, que aquela situação já é uma situação vencida na minha vida, e eu consigo auxiliar e dizer assim: uau, eu sei exatamente o que você está sentindo, como você está sentindo, eu já passei por isso, mas olha só, a palavra de Deus diz assim, e por isso há esperança. A palavra nos auxilia a fazer assim, assim, assim. E nós vamos então recorrer à palavra de Deus e buscar na palavra o que a palavra diz. Então eu fico imaginando esse companheirismo de Paulo com esses homens, com Timóteo, com Epafrodito. Essa amizade, essa alegria, a cada conquista, uma alegria. Sabe, eu tenho me emocionado tanto, eu vou dizer algo para vocês, tem sido a coisa mais linda, mais linda. Se tem uma coisa que eu tenho assim, me alegrado, falando sobre uma verdadeira alegria, tem algo que tem alegrado o meu coração. Das pessoas que têm entrado naquele prédio pela primeira vez. Não foram uma, nem duas, nem três pessoas que chegam ali e se emocionam e começam a chorar. De deslumbre, de alegria, de gozo. E eu olho para aquilo e falo: meu Deus, olha só, ela está emocionada. Existe uma verdadeira alegria em olhar para aquele lugar e falar: uau, meu Deus, esse lugar é incrível. Porque, amados, eu não sei, quem não foi lá ainda, você não faz ideia. Se olhar pelo vídeo, e é o que todos dizem: olha, eu não fazia ideia. Olhando por foto, olhando por vídeo, não dá para dimensionar o que é isso dali, isso aqui. E as pessoas vão entrando e elas começam a chorar, elas se emocionam com a grandeza, com, assim, sabe a bondade de Deus, amados? Nós somos uma igreja de verdade, que é colecionadora da bondade, do milagre do Senhor Jesus. Nós somos. Eu estava conversando com os pastores que desde que nós começamos esse ministério, a gente sempre triplicou de tamanho.
A gente saiu do Porãozinho, a Avenida São Bento era 3 vezes maior, saímos da Avenida São Bento, viemos para cá 3 vezes maior, e agora estamos indo para um outro prédio 3 vezes maior. O desafio sempre foi 3 vezes mais. E o Senhor, em todo o tempo, Ele foi fiel e maravilhoso conosco, com desafios dessa magnitude. Olhar para aquele lugar é ver a bondade do Senhor, porque é um milagre de Deus. É um milagre. É um privilégio. Não tem uma pessoa nessa cidade. Eu não sei se você é como eu, mas eu vou testando o povo. Então, toda pessoa que eu tenho oportunidade de conversar fora da igreja, no comércio, nos lugares, eu aproveito para falar da igreja nova, do prédio novo. Eu sempre vou lançando e vou perguntando para fazer uma pesquisa. Não tem uma pessoa que fale assim: sério que lá vai ser igreja? Eu tenho visto, que prédio lindo! Que lugar lindo! Toda pessoa que eu faço comentário, as pessoas, o povo, a cidade, é inacreditável o quanto as pessoas estão observando aquela construção. O quanto as pessoas estão ali realmente acompanhando a movimentação daquele prédio que tem chamado a atenção. E sabe o que é o mais incrível? É que todo mundo que eu convido diz que vai. Eu chamo para a inauguração. Não, vou sim, que horas vai ser? Esses dias parou, ontem, a gente saindo lá, vendo umas coisas lá fora, parou um carro. Quando que vai ser a inauguração? Dia 27, às 9h30. Valeu, obrigado, vamos estar aí. Valeu. Aí eu estava no Maninho esses dias, né? Tomando lá, comendo lanche com os meus filhos. Era umas 7h30 da noite, a gente estava lá comendo. Aí eu quieta. Eles não sabiam quem eu era, não tinha me apresentado ainda, foi minha primeira vez lá. Aí tinha 2 caras ali tomando uma cervejinha e falou pro Maninho: ô cara, o que vai ser aí nesse prédio do lado, você já sabe? Aí ele falou: vai ser uma igreja. Ah, vai ser uma igreja? É, nossa, uma igreja boa. Tá ficando bonito, já tem uns 800 fiéis lá na igreja. Aí eu falei: fala profeta, fala profeta. Aí eu cutuquei a Ana assim, aí a gente só quietinho, fica quieto, deixa o profeta falar. Aí, sério? É sério. Ah, vai inaugurar, pegou o calendário, já estava escrito no calendáriozinho dele. Vai inaugurar, deixa eu ver aqui, já falando para os caras, dia 27, vai inaugurar, mas já, cara, mas está ficando bonito lá dentro, viu? E eu falei: gente do céu, que incrível um negócio desse, tá demais, todo lugar. Fui no Ferro Velho essa semana, pensa na aventura, minhas irmãs, eu e a Sabrina no Ferro Velho. Olha, sério, ela até filmou, vou mandar lá na Refugiadas, porque para entrar no negócio do Ferro Velho, era assim, ó, para conseguir entrar, acessar. Mas, gente, comprei todos os espelhos de todos os banheiros lá, tudo, nossa, umas coisas lindas, umas luminárias pantográficas incríveis. A gente fez a festa essa semana naquele lugar. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer, fazer um parênteses, eu já vou voltar a palavra aqui. Amados, o lugar está ficando incrível. E, de repente, você pode chegar ali, naquele lugar, e eu queria muito dizer isso para você. E você pode falar assim: meu Deus, eles estão pedindo dinheiro. Mas tem uns negócios ali, desnecessário assim, né? Muito bonito, muito chique, estão gastando dinheiro com essas coisas. Eu quero dizer para vocês uma coisa: a gente não está. Tudo que está ali, a maioria das coisas que a gente fez muito linda e bonita é porque a gente é marceneiro, é carpinteiro, é estofador, porque até sofá nós estamos construindo. E assim, amados, todas as madeiras, você pode olhar e falar assim: gente,
para que um rodapé de 20 centímetros? Eu vou te responder, porque papai assim quis, porque foi doado. Então não pense, exatamente, glória a Deus, o Senhor quer aquele lugar lindo, gente. Tudo foi doado, uma remessa de rodapé. Pensa o que se pode fazer com rodapés. Mas pode fazer coisa com rodapé, porque a gente inventou tanta coisa com rodapé. É parede ripada, é ripamento em cima nas entradas que a gente fez com rodapé, é sofá com rodapé, é bancada com rodapé, é canto alemão com rodapé. Aí esses dias eu liguei para o irmão dos rodapé, falei, irmão, vai faltar rodapé para rodapé mesmo, sabe? Aí ele falou, não tem problema. Mandou um vídeo com uma carga de rodapé que meus olhinhos brilhavam assim. Aí eu vi mais canto alemão, eu vi mais banco, eu vi mais sofá, eu olhava para aqueles rodapés e eu já enxergava o que dava para fazer. Amados, o pastor fez das madeiras que foi tirada daqui do drive-in, uma mesa, que é um sonho de mesa. Eu falei para ele que eu sonho ter uma mesa daquela na minha casa. A mesa, coisa mais linda, com o resto das madeiras, dos caibros, umas madeira velha que ia ser lenha, e nós transformamos numa mesa. Essa semana uma irmã da igreja ligou falando assim, pastora, quando eu fui fazer minha casa, nós havíamos escolhido uns lustres, uns negócios lá, e não combinou, nós tentamos devolver, não conseguimos, e está mais de um ano na loja, porque eles iam tentar vender, mas nada aconteceu, e eu quero doar para a igreja. Serve? Eu falei, nem tinha visto. Serve? A glória a Deus. Gente do céu, cheguei lá para buscar nos cenários, olha que chique. Uns negócios desse tamanho, assim, uns lustres, a coisa mais linda que vai ficar na entrada da igreja. Então eu quero que você olhe para aquilo e você não pense, estou dando meu dinheiro para isso daí de luz. Não, amados, Jesus quer assim, quer uma igreja linda. Ele quer, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então assim, tudo que nós estamos passando aqui, né? Meu marido vai fazer os dízimos e ofertas de hoje, mas assim, eu precisava te dizer isso. Os valores que nós estamos passando não é sobre coisas supérfluas, é estrutura mesmo, de parede e etc e tal, estrutural. Nós não chegamos ainda lá, mas o Senhor tem sido bom e esses detalhes Ele tem realmente nos dado, e glória a Deus por isso, amém? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, o valor da comunhão, o valor da amizade, o relacionamento e a comunhão na igreja é um ponto essencial. E eu tenho visto o quanto isso tem crescido lá na obra, o quanto os irmãos juntos, nossa, tem uma galera toda noite fazendo a ilha, e aí são os homens que chegam lá, de repente um com o outro. Amados, eu tive o prazer de presenciar um irmão que nunca tinha pego uma parafusadeira na vida. Porque acontece, nunca tinha tido essa oportunidade. De repente estava lá um mais experiente, pegou, sentou, falou, vamos lá. Primeiro não ia, o segundo não ia, de repente eu dei uma volta, quando voltei estava ele lá. Eu falei, gente, isso é só igreja. Olha só, ele saiu tão animado que ele falou, vou passar na van para comprar a minha. Eu falei, olha só, gente, olha o que a igreja faz na vida do crente. Olha isso, que coisa maravilhosa. Isso é só a igreja mesmo para fazer. Os homens saem habilidosos para fazer as coisas em casa. Glória a Deus, irmãs. Aleluia. Saem sabendo fazer coisa arada para fazer em casa. E as irmãs, agradece. O reconhecimento do valor do serviço. Então aqui é uma coisa muito linda, porque Paulo, ele pede aos filipenses que honre Epafrodito, reconhecendo o seu esforço e sacrifício, e isso é muito lindo.
É muito lindo, porque ele diz assim no versículo 29, e peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Olha isso. É constrangedor demais. Eu fiquei pensando nessa carta e pensei, meu Deus, o que será que escreveriam de mim? E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Está falando, olha, porque vocês estavam aí, entendo, fazendo as coisas de vocês, mas ele arriscou tudo para fazer o que vocês não podiam. E estava aqui. Honre este homem. Nós estávamos conversando em casa sobre isso, e um dia, num desses da conversa, eu falei assim, se tem uma coisa linda nos Estados Unidos, amados, que eu sempre me emociono. Tem uma coisa que acontece lá, que é assim, ó, você pode estar num parque da Disney, você vai no show da Shamu, vai lá da baleia, dos golfinhos, sei lá, qualquer lugar que tenha uma plateia, que tenha um lugar que vai concentrar muita gente, seja lá onde for, no teatro, aonde tem um lugar que vai ter muita gente, existe sempre uma cultura que é a coisa mais linda deles perguntarem se tem algum veterano de guerra presente. E aí eles falam assim, gostaria de que se colocasse de pé aqueles que nos serviram. E de repente é muito emocionante, porque começam a levantar aqueles homens, assim, e as pessoas que estão em volta, o lugar, vira um lugar solene, um silêncio absoluto ao levantar aquelas pessoas, e aí sempre há um agradecimento, e honra aquele homem, aqueles homens são honrados, e sempre a pessoa que está com o microfone na mão agradece e fala, nós te agradecemos por servir o nosso país. Há uma honra para aqueles homens, e quando eu penso nesse tipo de situação aqui, que ele diz, peço a vocês que recebam com grande alegria, e honrem homens como este. Honrem homens como este. Como nós também, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês agora, do fundo do meu coração, precisamos aprender a honrar servos do Senhor, não de bajulação, não de baba-ovo, sabe? De puxar saco, não é esse tipo de coisa, não é essa coisa, sabe? Mas honrar, saber agradecer, ter esse olhar, ter um olhar de gratidão, olhar para esses grandes homens, sabe, do passado com essa gratidão, olhar para líderes atuais e entender como eles estão fazendo, olhar para o irmão do seu lado, que você vê que ele serve ao Senhor com uma singeleza de coração, e saber, amado, sabe, de alguma forma, honrar essas vidas. Porque assim, ó, é tanta gente bajulando pessoas que têm poder aquisitivo, que têm situações e tal.
Mas o que a palavra nos diz é que a gente tem que saber honrar, quem sabe servir ao Senhor com a sua vida. Honrar essas pessoas. O quanto a gente precisa aprender e saber desenvolver isso. Agradecer a pessoas, mandar um recadinho, falar, poxa, você tem sido bênção, você é inspiração. Como eu posso honrar a tua vida? Isso é bíblico, está aqui. De novo, não é bajulação, sabe? Vocês sabem que a gente não promove esse tipo de lugar. Se vocês nos veem, aqueles que nos veem de hoje, não dá nem para falar, porque a minha mochila de pedreira e do meu marido já está no carro para a gente se trocar hoje. Se tem uma coisa que a gente não vai promover, é esse tipo, sabe? Eu não quero que você olhe para mim, de verdade, e de alguma forma você fala, uau, a pastora, sabe? Não é esse o ponto. Não existe diferença, amados. Nós estamos aqui juntos fazendo igreja, servindo ao Senhor Jesus. É isso. E o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele é o cabeça, Ele nos lidera. Amém? Reconhecimento do valor do serviço. Precisamos. Isso é um fato. Esse reconhecimento precisa acontecer. Eu reconheço, e não é porque é meu marido, mas pensa num homem que serve. Não é? Nós temos um pastor assim nessa casa. E não é para bajular, e não é porque é o meu marido. Nós temos. Olhar o pastor Eduardo também, gente, os homens ontem fazendo, sabe? Ninguém vê. Vocês não têm noção o que é debaixo disso daqui para passar fio e que não sei o quê. Ontem os homens, gente, enfiado debaixo desse negócio lá, sabe? Quase que engateando, tipo o exército, assim, quando vai naquelas operações, assim. São eles aqui passando fiação, fazendo umas calhas. Eu não entendia nada, e fazendo calha e entrando, e era metro e metro. O nosso palco tem 100 metros quadrados, é maior do que o primeiro refúgio, só de palco. E eles fazendo calhas, e o pastor Eduardo com toda a alegria do mundo falando, a gente está fazendo tudo isso para não ter esse fio tudo por fora, vai ser tudo embutido, numa alegria. Numa alegria. Ontem meu marido num projeto lá, cheguei e falei, e os fios? A ele, não acredito, os fios, esqueci, vou ter que desmontar tudo. Respirou fundo, desfez todo o projeto para passar os fios, e só saiu de lá quando estava pronto. Sabe, amados, é o que o Senhor está requerendo de nós hoje, contextualizando o que o Senhor tá requerendo de nós. É isso, queridos, que a gente arregace as mangas. Daqui 3 semanas nós estamos inaugurando. E nesse momento, o nosso servir, a nossa doação, o nosso sacrifício, para que aquele lugar, amados, é de verdade. Do fundo do meu coração, a minha oração, eu estou há 2 meses jejuando, e o meu jejum, a minha oração, é assim, Senhor, que os curiosos, que as pessoas que vão entrar naquele lugar, só para ver qual é que é, sejam impactadas com a Tua presença, sejam impactadas pelo Teu amor. Queridos, de verdade, não há vaidade,
De verdade não há vaidade. O nosso coração é que almas sejam alcançadas pelo amor de Cristo. A nossa oração é que aquele lugar verdadeiramente possa gerar cristãos verdadeiros que tenham uma verdadeira alegria. E que essa obra do Senhor continue. Tem sido a coisa mais linda ver o povo chegando no terceiro turno. Nós estamos lá nos 3 turnos, primeiro, segundo e terceiro. Chega lá o povo que trabalhou o dia inteiro, tem uns que estão lá toda noite. Toda noite depois do trabalho ele chega com a maletinha dele lá e está lá servindo com alegria. Isso tem sido tão lindo de assistir. Vamos juntos, gente. Vamos pegar firme, vamos fazer o negócio acontecer. Na comunhão, pelo reino, na alegria de servir a esse Deus, como esse homem aqui, como nós podemos ser relevantes na nossa comunidade, como nós podemos ser relevante naquilo que o Senhor nos chama. Hoje fazemos parte de uma igreja que temos um desafio e o Senhor tem nos chamado a responder a esse desafio. Um irmão que mais ofertou nessa obra foi a coisa mais doida do mundo, porque ele nos constrangeu. A maior oferta foi desse irmão e ele disse assim: e isso não está me custando nada ainda, não é sacrifício. Essa palavra veio até dele para a gente. Chegou um momento que eu falei: você não quer ministrar domingo? De verdade eu falei. Porque assim, a pessoa ofertou 100 mil reais. Dos 200 e tanto de toda a igreja, uma pessoa foi 100. Para a gente entender como nós precisamos reagir melhor como igreja. Mas essa pessoa disse assim: sabe, eu continuo morando na minha casa, eu continuo comendo o que eu comeria, eu continuo dirigindo o meu carro, eu abri mão de bens, e eu sei que ele abriu mão de bens doído. Doeu. Mas ele ministrou o nosso coração, dizendo: olha, então eu sinto que essa chamada da verdadeira alegria no nosso coração precisa realmente estar alinhado com aquilo que alegra o coração do Pai. Que alegra o coração do Pai. Ali, quando diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Que a nossa grande e verdadeira alegria seja em fazer a vontade do Pai. Amém? Quantos aqui desejam se alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus? Eu verdadeiramente desejo isso. Eu verdadeiramente tenho orado sobre isso. Senhor, alinha o meu coração ao teu coração. Que aquilo que te entristece, Senhor, possa me entristecer também. Que aquilo que me alegra, Senhor, possa me alegrar também. Que a minha satisfação, o meu gozo e a minha alegria seja em fazer a tua vontade. Se essa também é o desejo do teu coração, quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Pai
Pai querido, Pai amado, queremos colocar o nosso coração. A tua palavra diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que tem sido o nosso tesouro, Senhor, tu sabes. Assim como o salmista diz, sonda-me, ó Deus. Pedimos para que teu Espírito Santo possa estar nos sondando nessa manhã. Oh, Pai, o que de verdade tem nos alegrado, Senhor? É coerente, Pai, com aquilo que temos afirmado sermos. Porque temos dito, Senhor, que somos cristãos. E como cristãos que somos, Pai, como filhos teus que somos, como servos teus que somos, tem sido coerente, Senhor, como eu tenho levado a minha vida, o que eu tenho feito, as minhas ações, a minha devoção, a minha dedicação, aquilo que tem me alegrado, aquilo que tem gerado gozo no meu coração. Oh Deus, ajusta, Pai, o nosso coração ao teu nessa manhã. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, Senhor, daquilo que o mundo, de certa forma, imprimiu no nosso caráter, Pai, e de alguma forma, Senhor, nos alegramos com aquilo que não te alegra, que não é da tua parte, que não vem de ti. Sentimos muitas vezes prazer, Senhor, em coisas que não combinam, Senhor, com aquilo que somos, Senhor, e dizemos ser, Pai, e queremos ser, e desejamos ser. Tira, Senhor, de nós toda a consciência da carne, Senhor, tira de nós, Senhor, todo pensamento impuro, Senhor. A tua palavra diz, Pai, tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo, Senhor, que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável ao Senhor, que isso ocupem os nossos pensamentos. Oh, Senhor, que essa realidade seja nossa, Pai. Que possamos ser puros, Pai, nos purifica, Senhor, nos santifica, Senhor. Que possamos alegrar, Senhor, com o cotidiano da vida, Senhor. Que possamos ser contentes, Pai, com o ordinário da vida, Senhor. Não um buraco sem fundo, Senhor, sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre cobiçando mais. Não, Pai, gera em nós essa singeleza de coração, Pai, de contentamento, Senhor. Acalma a nossa alma, Senhor. Tira, Senhor, um olhar de cobiça, um olhar de inveja, Senhor. Faça uma obra no nosso interior, Pai, para que possamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza, Senhor. Para que possamos gastar a nossa energia, Senhor, com a coisa certa, aonde, Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor tem um tesouro, que o Senhor tem algo tão valoroso que nem ferrugem, Senhor, traça, corrói, Senhor, estraga, Senhor. E quantos de nós estamos gastando toda a nossa energia, acumulando coisas? Nos ajuda, Pai. Alinha-nos, ó Deus. Alinha-nos, ó Deus. Para que não seja só uma canção da boca para fora, dizendo que nós estamos gastando os nossos dias, Senhor, para o Senhor, mas que seja uma realidade, que seja um alvo, que seja uma vontade, que seja um desafio, que cada dia que passa a gente possa viver isso de maneira mais real, Pai. Tira, arranca de nós toda a religiosidade, Senhor, de estarmos aqui só cumprindo um papel, Senhor, uma agenda, uma tradição. Pai,
Arranca isso de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nos leva, Senhor, a termos, Pai, e a encontrarmos gozo e alegria no Senhor e nas tuas coisas, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Queremos ser verdadeiros, Pai. Queremos ser de verdade, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você concorda? Glória a Deus.